Diagnóstico, ciência, tecnologia, sabedoria, dedicação, pesquisa, tratamento. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, câncer de pele. A pele representa o maior órgão do nosso organismo e pela agressão dos raios ultravioletas do sol, como uma das causas e talvez a maior causa de câncer de pele, nós temos dentro deste órgão cerca de 25% de todos os cânceres presentes. No que concerne a proteção, isso é uma coisa importante e o leigo em geral não leva isso tão a sério. Proteger contra os raios ultravioletas reduz claramente o risco de desenvolver o câncer de pele não melanoma, que é o baso celular e células escamosas, e recentemente foi demonstrado que o melanoma também é reduzido. Então a proteção contra os raios do sol é importante, com chapéu, com blusas de proteção ultravioleta e o protetor solar. Isso é principalmente aqui no sul do Brasil, onde pessoas de pele clara, olhos azuis, olhos verdes, que têm maior risco de ter melanoma, que é um câncer sério. Então o índice de câncer de pele aumentou muito nos últimos anos, pelo fato das pessoas gostarem mais de se bronzear, pelo fato do bonito atualmente, culturalmente, é ser bronzeado. Também as pessoas que trabalham na construção civil, as pessoas que trabalham na agricultura e pessoas de natureza mais clara são pessoas com tendência a ter mais um câncer de pele pela exposição contínua ao sol. E atualmente a camada de ozônio, que é o filtro da Terra, está debilitada, está furada, literalmente, por causa da poluição, por causa dos altos índices de gases que danificam essa camada de ozônio. Então a radiação ela vem diretamente na pele da pessoa com pouca proteção. E no Rio Grande do Sul, esse buraco na camada de ozônio é comprovadamente maior que em outras áreas do Brasil. E no Rio Grande do Sul a pessoa é mais clara, então aqui na nossa região o índice de câncer de pele é uma coisa assustadora. Uma particularidade do câncer de pele é que ele ocorre tanto em homens quanto nas mulheres com índices mais ou menos equivalentes. Nós temos mais ou menos a expectativa anual no Brasil em torno de 3.000 casos para o grupo masculino e 3.000 casos para o grupo feminino. Isso são dados coletados pelo INCA, pelo Instituto Nacional do Câncer. É muito importante a prevenção, ou seja, usar um fator de proteção solar diariamente, independente se vai ficar exposto ou não. Controlar os horários de exposição ao sol, não ir para o sol no horário do meio-dia, mas sempre lembrar que mesmo não tomando sol e usando os fatores de proteção, existe uma predisposição genética também para o melanoma. A pessoa pode ter um melanoma que se chama familiar. Vários indivíduos da mesma família podem ter uma mutação e essa mutação predispõe ao aparecimento do câncer. Então, queimaduras de sol, queimaduras de ultravioleta de máquina de bronzear podem transformar uma pinta em um melanoma. Por isso que há um consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Sociedade Brasileira de Melanoma de proibir os bronzeamentos artificiais com máquinas. A gente tem como preconizar que até os 6 meses a criança não se exponha muito ao sol, apenas com roupas, chapéu, aquela proteção do berço, e após os 6 meses, quando ela vai começar a tomar sol, sempre com protetor solar, tá? Depois, quando a gente vai levar os nossos filhos para a praia, sempre usar protetores que tenham a prova d'água, que formam tipo uma película, que quando vai ao mar, aquelas que saem branquinhas, elas estão ainda um pouco protegidas. E sempre repassar. Com a Lara aqui, a gente antes de sair de casa já passa o protetor, né? Que ela é uma princesa e ela tem que ter muito cuidado com essa pelezinha. A gente vem sempre de boné, para não ter problema. Se der para ficar sempre ali na sombrinha do guarda-sol, na areia, a gente fica, né, filha? Ao meio-dia, 1h que a gente vai almoçar também, a gente procura ficar na cabana, na sombrinha, né? Porque esse sol tá tão forte, então a gente fica, né, filha, esperando o sol ficar mais fraco, para depois ir na piscina. Tem que ter, né, alguns cuidados
se ela é uma criança tão pequenininha, né? Então a gente procura, né, cuidar. Ela tem um olhinho claro, então quando possível dá para colocar um óculos quando ela deixa, né, filha? Esses são os cuidados que a mamãe... Camisetinha, que eu acho importante também, né, amor? E é isso aí. A gente tem que ter o cuidado com esses bebês, né, tão queridos. Um outro recurso para nos ajudar aos protetores solares são roupas, chapéu, bonés, biquínis e até guarda-sóis que já tem um tecido que tem protetor solar. Eles nos protegem da radiação que vem do sol, mas nós temos que ter muito cuidado porque a areia também reflete o sol, então a gente está nos protegendo contra a luz que vem diretamente sobre nós. Temos que usar protetor solar porque a luz que reflete da areia também nos queima. Às vezes a gente escuta muitos pacientes: mas doutor, eu fiquei o dia inteiro embaixo do guarda-sol e estou toda queimada. É por causa da reflexão. Medical TV, a vida e a medicina. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Disponibiliza também serviços como correção de pálpebras, adaptação de lentes de contato e diversos tratamentos oculares. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Rua Alfredo Chaves 491, fone 3214-4343. Clínica Zanettini Odontologia, cirurgia, implantes, próteses, periodontia, ortodontia, ortopedia funcional, odontopediatria, endodontia e odontologia estética. Clínica Zanettini Odontologia, seu sorriso, seu sucesso. Fone 3214-4000. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, câncer de pele. O autoexame da pele é muito importante. Como existe o autoexame da mama, que uma vez por mês a mulher se palpa, uma vez por mês também é interessante que o paciente olhe as suas pintas, que o paciente conheça as suas pintas. O paciente tem que se olhar sem roupa na frente de um espelho grande e conhecer todas as pintas do seu corpo. Quando na parte de trás do corpo, é interessante que o paciente pegue um espelho de mão pequeno e vá na frente do espelho grande e, como se fosse um espelho retrovisor, visualize todas as pintas das costas. Também prestar atenção nas plantas dos pés, nas palmas das mãos, entre os dedos, nos genitais. Com a ajuda de um espelho também se consegue ver com nitidez os genitais e também o couro cabeludo. Então, o que é mais importante para nós deixarmos como orientação para a população são o que nós chamamos de sinais de alerta. É uma forma bem didática e bem fácil de qualquer pessoa que está na sua casa assistindo esse programa e que tenha uma lesão na sua pele e que está preocupado se essa lesão pode ou não ser um câncer de pele, é simplesmente avaliar, olhar para essa sua lesão e saber se ela apresenta estes sinais de alerta, no qual nós chamamos do ABCDE de uma lesão de pele, na qual para cada letra existe um correspondente. E que quando o paciente apresentar uma, duas ou a associação de todas estas alterações, deve certamente procurar o seu médico, um cirurgião plástico, um dermatologista, para fazer a avaliação mais criteriosa e o diagnóstico através, então, da biópsia dessas lesões. No qual o A significa assimetria, isto é, uma lesão que não é circular, não tem um diâmetro adequado, ela é mais larga, mais comprida. O B, nós estamos falando nas bordas irregulares, não é aquela lesão bem redondinha, bem circular, e sim uma lesão toda irregular. O C corresponde a cores diferentes, isto é, toda lesão que apresentar uma, duas, três cores diferentes deve ser melhor avaliada. O D nós estamos falando no diâmetro, isto é, no tamanho dessa lesão, e que para qualquer manchinha, qualquer lesão na pele maior de que já 6 milímetros também deve ser avaliada. E o E vem da palavra enlargement, em inglês, que na verdade significa crescimento. Isto é, uma lesão pequena que 1 mês, 6 meses depois dobrou o seu tamanho. Também deve ser avaliado. Apesar de os tumores ou os cânceres, ditos tumores malignos, estarem presentes na pele, a imensa maioria deles apresentam um índice de cura extremamente elevado quando identificados numa fase inicial.
Nós poderíamos dividir os cânceres de pele entre os tumores ditos melanomas e os não melanomas. Então ele é dividido em carcinoma basocelular, que é um câncer de pele mais comum, que ele se manifesta como se fosse um nódulozinho, uma espinhazinha que não cicatriza e eventualmente uma ferida que abre e é difícil de fechar. Então toda lesão que não cicatriza em 20 dias tem que ser avaliada por um dermatologista. Feridas que nunca cicatrizam na mão, no rosto, na boca, principalmente fumantes, tá? Tem que cuidar na boca, que às vezes acha que é só uma feridinha que ficou de queimadura, não é. Sempre que tem assim picadas de insetos ou de aranhas que não cicatrizam há mais de 20, 30 dias, vá procurar essa dermatologista, que isso pode ser indicativo. Úlceras de quem é diabéticos, que ficam muito abertos, nunca cicatrizam, sempre dá uma olhadinha, às vezes é uma lesão que é recente e não cicatriza, abriu de uma hora para outra. O carcinoma basocelular geralmente tem tratamento cirúrgico e se for um tipo mais inicial, mais superficial, pode-se fazer o tratamento com pomadas específicas, que se chamam imunomoduladores, e também tratamentos com uma radiação chamada terapia fotodinâmica. Esse é um carcinoma que não é mortal, ele é bastante comum e ele deixa cicatrizes muito feias e às vezes cicatrizes grandes e inestéticas conforme a localização que ele se encontra. O segundo tipo de câncer de pele é o carcinoma espinocelular. Ele já tem uma agressividade um pouco maior, ele pode dar as metástases e esse tratamento é sempre cirúrgico. O nosso grande vilão, ele é aqui representado pelo melanoma. Ele tem uma incidência, ou seja, ele ocorre em cerca de 4% dos cânceres de pele. Porém, 4% de uma doença que tem índices muito altos, principalmente em regiões como a nossa, região sudeste, região sul, caracterizada por pessoas de pele clara, pessoas que têm um índice de melanina baixo, não é uma população tão protegida com fatores naturais. Então, a hereditariedade e os fatores raciais, certamente junto com a exposição excessiva ao sol, são responsáveis por uma incidência grande, mesmo de um tipo de câncer presente só em cerca de 4% dos tumores de pele. O melanoma é um câncer de pele que tem crescido muito nos últimos tempos. Ele é uma doença muito agressiva, é um câncer muito triste. Ele dá as metástases para o sistema nervoso central, para os ossos, para o fígado. É uma doença dolorosa para o paciente e para seus familiares, mas se diagnosticado precocemente tem um alto índice de cura. O melanoma de todas as neoplasias é a neoplasia mais agressiva que existe, podendo disseminar-se através de via hematogênica, ou seja, pelo sangue, ou através da via linfática. De todas as neoplasias, é a neoplasia com um prognóstico mais incerto. Lesões inicialmente superficiais podem tornar-se agressivas com o passar do tempo. A incidência do melanoma ela tem aumentado e esse aumento ele se dá tanto em pessoas mais jovens quanto em pessoas de mais idade. É claro que o efeito do sol ele é cumulativo e as pessoas de idade têm um maior risco, uma maior predisposição a apresentar melanoma, mas também o jovem tem que saber que ele pode ter um melanoma. E quanto mais jovem for um indivíduo, geralmente mais agressivo é esse tumor. A pergunta é, a pessoa tem um melanoma de pele, qual é o risco desse melanoma se espalhar, por exemplo? Então, o risco depende do quão profundo ele entra na pele. Então, quanto mais precoce, isto é, quanto mais superficial o melanoma for, menor o risco de se espalhar e maior a chance de cura. Quanto mais profundo ele se entrar dentro da pele, maior o risco de ele ameaçar a vida da pessoa. Então, por exemplo, um melanoma bem fino, de 0,5 milímetros de profundidade, tem uma cura que excede 90%, enquanto um melanoma que já entrou 5 milímetros de profundidade, o outro era 0,5, agora 10 vezes mais profundo, já tem um risco de quase 50% de se espalhar pelo corpo. Então, por isso enfatizo a importância do diagnóstico precoce nos cânceres de pele, em particular no melanoma. Medical TV, a vida e a medicina. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida.
Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, câncer de pele. Então, quando o paciente chega no consultório do dermatologista e o dermatologista acha casualmente uma lesão suspeita, ou o paciente vem com uma queixa de uma pinta suspeita, geralmente é feito a dermatoscopia, que já vai indicar se tem ou não que fazer a biópsia. O exame de dermatoscopia digital, ele já está sendo usado há mais de 10 anos em todo o mundo e a gente dispõe dessa tecnologia em Caxias do Sul. Eu poderei demonstrar para vocês como se faz esse exame. Depois de fotografado, o névus, então, ele é analisado. E aqui ele vai procedendo, então, o exame. Nesse momento, ele está limpando a área a ser analisada. Ele remove, então, artefatos como pelos ou escamas da pele. Ele delimita o tamanho exato da lesão, faz a topografia. Nesse momento, já fez a área, perímetro e diâmetro, já mediu. Então, aqui, o diâmetro tem 7,1 nesse sentido e 5,1 milímetros nesse sentido aqui. Quando ele girou aqui, ele comparou com 70 mil casos de melanoma desse banco de dados da universidade. E aqui ele vai dar, então, o score. Essa lesão, ela ficou exatamente na área do limite entre o perigo e o não perigo. Então, nesse caso, como ele tem um tamanho grande e realmente a lesão em 70 aumentos a gente percebe que ela tem risco, então, por isso que por trás do aparelho sempre terá que ter o profissional. Eu optaria por uma cirurgia, removeria esse névus aqui. A simples retirada da lesão e o envio dos dados pelo patologista é que se vai tomar a decisão de se interromper o tratamento ou se prosseguir com o tratamento que, repito, ele é cirúrgico. Como no primeiro momento, quando o cirurgião faz a ressecção, ele não tem certeza absoluta se aquela lesão é ou não melanoma, ele não vai retirar uma ampla área de pele, ele vai retirar a lesão com uma pequena margem. Se o resultado for positivo para câncer, ou seja, se for um melanoma, ele vai ampliar em um segundo momento cirúrgico, numa outra cirurgia, as bordas dessa lesão. Aqui a gente tem um exemplo, uma lesão melanocítica, um nevo, ou como as pessoas chamam popularmente, uma belezinha. Então, o que o patologista vai fazer? Num primeiro momento, ele vai medir essa peça e depois ele vai cortar e fazer uma fina fatia de 2 milímetros que vai ser encaminhada para ser processada. Um exemplo do que o patologista vê na lâmina é o que se vê aqui na tela do computador. Então aqui o patologista pode analisar vários grupamentos de células, que são as células melanocíticas, as células do melanoma maligno, e essas células, elas proliferam de duas maneiras. Uma delas subindo na epiderme, que se chama disseminação pagetoide dos melanócitos, e outra invadindo o derma. O principal fator prognóstico que o patologista nos envia é o chamado índice de Breslow. O que é o índice de Breslow? É a altura da lesão em milímetros. Associado à altura da lesão em milímetros, o patologista vai nos dizer se essa lesão ela é um nódulo, ou seja, um melanoma nodular, se ela possui ulceração, ou seja, ela tem uma ferida, e alguns outros parâmetros técnicos. Um índice de Breslow de 0,75 até 1 milímetro, sem fatores prognósticos desfavoráveis, só implica no aumento das margens cirúrgicas, ou seja, aquela lesão que foi retirada inicialmente, só a lesão, ela vai precisar que sejam aumentadas as margens num raio de mais ou menos 1 centímetro. Acima de 1 milímetro do índice de Breslow, a gente começa a pensar numa cirurgia que é o linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? Toda lesão maligna, ela se espalha, ela caminha pelo organismo
através da via linfática e da via hematogênica. O objetivo de localizar o linfonodo sentinela, como o nome já diz, o primeiro linfonodo a ser comprometido ou no pescoço, ou na axila, ou na região inguinal, ou eventualmente na região poplite, atrás do joelho, esse primeiro linfonodo é o nosso objetivo. Nessas lesões, com índice de Breslow igual ou maior do que 1 milímetro e com a nodularidade ou ulceração presente, principalmente isso. Nos últimos anos, o linfonodo sentinela permite estabelecer qual aquele paciente que terá um bom prognóstico e aquele que terá um mau prognóstico. Muito bem, esse linfonodo retirado, ele volta para a patologia. Se a patologia nos disser que neste linfonodo sentinela existe melanoma, isso implica na realização de um outro procedimento cirúrgico, para completar a linfadenectomia, ou seja, a retirada de todos os linfonodos, todos os gânglios das estações nodais, sejam do pescoço, da axila ou da região inguinal. Isto feito, o paciente deve, de acordo com o estadiamento em que ele foi colocado, ser seguido por seu oncologista, por seu dermatologista ou por seu cirurgião plástico, se for o caso de uma reconstrução, através de um retalho ou de uma técnica cirúrgica específica da cirurgia plástica. Uma lesão muito pequena, diagnosticada precocemente, nós retiramos essas lesões, aproximamos esses bordos com alguns pontos e se está curada dessa lesão. Quando essas lesões vão progredindo de tamanho, vão progredindo de invasão às estruturas, na qual vão comprometendo não só a pele externamente, mas alguns órgãos, algumas partes do nosso corpo internamente, nós vamos ter que usar recursos de reconstrução mais complexos. Um segundo tipo seria a possibilidade de usar um enxerto de pele, isto é, retirando alguns pedaços superficiais de pele de outras partes do corpo para cobrir essas lesões. Um terceiro tipo de procedimento seria o que nós chamamos de retalhos de pele, isto é, promover a rotação ou a mudança de segmentos da pele de uma parte para outra, porém gerando mais cicatrizes e já perdendo um pouquinho a qualidade estética, até chegar num grau de complexidade muito grande, na qual nós vamos ter que utilizar ferramentas que nós chamamos de retalhos livres, isto é, utilizar não só a pele, mas também gordura e músculo de outras partes do nosso corpo para poder cobrir estes defeitos gerados para o tratamento destas lesões. Atualmente, nos grandes centros, preconiza-se a ressecção cirúrgica do melanoma feita por um cirurgião e a reconstrução por outro cirurgião, para que evite-se a atitude inconsciente do cirurgião que resseca a lesão, ressecar a lesão menor do que o necessário na preocupação da questão estética. Habilidade, atitude, firmeza, dedicação, habilidade, concentração. Medical TV, a vida e a medicina. Medical TV. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. Medical TV, a vida e a medicina. Toda vez que a gente fala sobre um tratamento de um câncer de pele, o que a gente discute sempre é o que a gente chama de uma escada de complexidade, na qual nós temos um início de tratamento com um procedimento cirúrgico muito simples até um tipo de tratamento muito complexo. E esta diferença, como nós vamos subindo nesta escala de complexidade do tratamento, está muito vinculado ao tamanho desta lesão e ao seu diagnóstico precoce. Falando em melanoma, se nós pegássemos todos os casos, ou seja, aqueles iniciais, até algumas situações em que pode se apresentar de uma forma um pouco mais avançada, o índice médio de cura global em países do primeiro mundo é em torno de 73%. Esses números são equivalentes aqui na nossa região. Por quê? Porque nós temos
uma política de campanhas preventivas e orientativas para câncer de pele, principalmente agora com a chegada do verão. Não que as pessoas não devam se proteger do sol durante o ano inteiro. Muitas vezes as pessoas imaginam que isso seja uma proteção que deva ocorrer somente nessa época de piscinas ou de praias. Não, isso tem que ocorrer durante o ano inteiro, porque nós temos uma população muito clara, que trabalha muitas vezes direcionado a serviços agrários, trabalha na colônia, trabalha no campo, e a exposição solar ela não se limita a só o período do verão. Quando o câncer está avançado, o melanoma, por exemplo, que é o mais sério câncer de pele, hoje há remédios novos que estão em tratamento, já aprovados nos Estados Unidos e em vistas de aprovação para 2012 no Brasil. Um deles é um remédio que estimula o sistema imunitário, chamado ipilimumab. É um anticorpo que faz com que o sistema imune fique muito mais intenso, reconhecendo o melanoma como um bandido. E também uma droga que ataca os melanomas que têm uma mutação especial. Esse remédio, inclusive, é oral e é uma forma chamada terapia-alvo. Melanoma é o tipo de neoplasia mais estudada no mundo. Existem vários trabalhos e pesquisas a respeito, sendo que no Brasil encontramos o Grupo Brasileiro de Melanoma, que possui um site de acesso a todas as pessoas, né? É composta por as diversas áreas que estudam e tratam melanoma: cirurgião oncológico, oncologista clínico, cirurgião plástico, dermatologista, patologistas, médicos nucleares. E o grupo de melanoma brasileiro, ele é responsável por uma gama muito grande de trabalho, de avanço científico, reconhecido no mundo inteiro como uma das maiores entidades no mundo nesse estudo, no estudo do melanoma.